se entrega a ti. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao tenente, me entrego só na morte, para a bela na mão. Se entrega. Mais fortes são os poderes do povo! Olá pessoal, meu nome é Beatriz e você está assistindo ao Falando de Cinema aqui no canal da Secretaria-Geral de Educação à Distância, a SEAD e o UFSCar. O assunto aqui é o audiovisual e as suas ramificações. Nesse episódio vamos falar sobre o cinema novo, o que foi esse movimento e como ele influenciou todo o cinema nacional até hoje, percorrendo entre todas as suas fases até o seu declínio. Então, bora começar? O movimento cinematográfico Cinema Novo surgiu como uma resposta ao cinema tradicional hollywoodiano e teve como inspiração o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa. Encabeçado por um grupo de jovens cineastas, adotou o lema "Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça", buscando uma arte engajada, movida pelas preocupações sociais e enraizadas na cultura brasileira. A estética da fome surgiu para representar os temas da miséria e da violência em função da construção de um projeto cinematográfico, o de um cinema perigoso, divino e maravilhoso, como definiu Glauber Rocha. O cinema novo buscou também combater a influência imperialista norte-americana, que vinha sendo reproduzida nas produções anteriores. Logo, ele trouxe consigo a volta ao interior, a identidade do ser brasileiro e dos problemas que ocorrem pelo país, destacando as áreas até então deixadas de lado, como o Nordeste, o Sertão e as periferias, e escancarando o Brasil profundo, de desigualdades sociais, fome e miséria. E agora, muita atenção. Quem disser certo o nome da peça ganha um copo da Enérgica. Quem ficar de pau primeiro, eu faço dele um bom soldado. Tudo pronto? Então vamos lá. A coronha, o fuste que segura o cano, a esbraçadeira e o gatilho. O cinema novo, que foi de 1960 a 1972, pode ser dividido em 3 fases. A primeira fase retratou as dificuldades do povo: fome, violência, religião e exploração econômica. Mostravam a realidade nua e crua, nas periferias e no sertão. E seu estilo era visualmente próximo do documental. Um dos principais filmes da época foi Vidas Secas, de 1963, dirigido por Nelson Pereira dos Santos e baseado em livro de mesmo nome, de Graciliano Ramos. Lá, garanto que tem pouso. A segunda fase começou quando o presidente João Goulart foi deposto pelos militares, e o povo perdeu a fé no movimento, já que a promessa de projeção dos direitos civis e de luta contra a opressão não se concretizou. Essa desconexão com o povo brasileiro se deve ao fato de que os diretores do movimento passaram a tentar agradar mais aos críticos do que ao público. Então os cineastas, aceitando a derrota do cinema novo e da esquerda intelectual, mudaram a temática dos filmes, focando na angústia e na perplexidade de um país sob um regime autoritário. Garota de Ipanema, dirigida por Leon Hirschman, de 1967, foi um dos principais filmes que representaram essa segunda fase. Não. Tenho medo. É melhor não.
Já na terceira fase, o tropicalismo era a inspiração, remetendo às cores da flora brasileira com a influência da cultura pop e do concretismo. Também foi caracterizada como canibal tropicalista, o que apareceu literalmente no filme Como Era Gostoso Meu Francês, de 1971, dirigido por Nelson Pereira, e no filme Macunaíma, de 1969, dirigido por Joaquim de Andrade. O cinema novo, então, começou a se dissolver nos anos 70, com a criação da Embrafilmes, que fazia filmes alinhados ao regime militar, mais comerciais e nacionalistas. Mas, antes que o movimento acabasse, filmes de grande importância surgiram em seus momentos finais, como O Bandido da Luz Vermelha, 1969, de Rogério Sganzerla, e Matou a Família e Foi ao Cinema, 1969, de Júlio Bressani, que trouxeram uma estética diferente, considerada como cinema novo underground. Guardei os guizos no meu coração, fiz palhaçada o ano inteiro sem parar. Dei gargalhada, com tristeza no olhar. A vida é assim, a vida é assim, o pranto é livre, eu vou desabafar. Além desses, é claro que precisamos citar as obras de Glauber Rocha, um dos principais, se não o principal, nome do cinema novo. Ele, que esteve presente nas 3 fases, trouxe para o cinema títulos importantes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, que trouxe o sertão como foco na primeira fase do movimento. Terra em Transe, de 1967, que acompanhou o populismo e uma luta em busca do poder na segunda fase. E também O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1969, na terceira e última fase, que acompanha a trajetória de Antônio das Mortes, o matador de cangaceiros. Para finalizar, o cinema novo foi muito relevante para o desenvolvimento cultural e político da arte brasileira. Através dele, cineastas puderam produzir seus próprios filmes de baixo custo, trazendo o rompimento na padronização das produções cinematográficas, abordando temas como as desigualdades de classes e raciais. O foco no povo brasileiro transmitiu uma originalidade para sua história. Se pararmos para analisar, esses temas ainda estão sendo pautados nos dias atuais, o que significa que o cinema novo deu voz à realidade que a população menos favorecida vivia e ainda vive. Essa real representação é o que nos faz refletir sobre nossos direitos e se realmente estamos fazendo algo para mudar os nossos comportamentos sociais. Tá aqui. Tá aqui o meu fuzil para não deixar pobre morrer de fome. Se você gostou, deixe o seu like, comente e compartilhe nas redes sociais. Deixe sugestões de temas para os próximos vídeos e visite as nossas páginas. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima! Aprenderão! Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei estas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Pela harmonia universal dos infernos! Chegaremos a uma civilização!